Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre jejum. Eu estou completando hoje 30 dias. Se você me acompanha no Instagram, você está ligado nisso aí. Hoje eu estou completando os 30 dias do meu jejum prolongado sem alimento, né? Só no líquido aí. E esse vídeo aqui não é um vídeo como o outro, né? A gente já tem um vídeo de jejum aqui no canal. E no outro eu falei mais da parte teológica mesmo, por que jejuar e tal, as bases bíblicas. Eu posso falar que estou jejuando e aí eu respondo isso lá. Então o vídeo de hoje ele é mais informal, é um vídeo muito mais para eu contar para vocês a minha experiência, o que eu aprendi, o que eu penso. E aí a principal pergunta desse vídeo: por que jejuar prolongado? Por que jejuar tantos dias? Né? Porque talvez algumas pessoas não consigam nem ver sentido. Se eu posso fazer um jejum mais curto, por que eu faria um jejum prolongado? O que o jejum prolongado tem que o jejum mais curto não tem? Então eu queria responder essa pergunta baseado também na minha experiência, obviamente, né? Não tem como basear na experiência de outra pessoa. E já falei sobre Jesus, né, no outro vídeo. Jesus jejuou 40 dias e ele não jejuou 40 dias porque ele era Jesus e tinha capacidade sobrenatural. Ele jejuou como ser humano mesmo, ele sentiu o jejum como qualquer outro ser humano, e é isso que nós acreditamos, né? Porque Jesus também, além de 100% homem, também era 100% Deus. Então, baseado aqui nas minhas experiências, então eu quero começar já respondendo essa pergunta, né? O que o jejum prolongado tem que o jejum mais curto não tem? Por que jejuar tantos dias? Esse jejum foi o jejum que eu mais aprendi sobre isso, né? Foi o jejum que eu posso dizer assim que foi onde eu de fato entendi por que o jejum prolongado é tão legal, ele é tão importante. É engraçado, né? Entender isso no quarto jejum já. Para quem não sabe também, foi uma decisão que eu tomei na minha vida de não parar mais de jejuar, então eu faço jejuns mais curtos, mas pelo menos nos últimos 2 anos eu estou fazendo um jejum prolongado por semestre, e esse jejum de agora, ele foi o mais longo. Então eu fiz 3 jejuns de 21 dias de jejum e esse foram 30 dias. Qual que é a minha meta? Obviamente é chegar em Jesus, né? A minha meta é fazer 40 dias de jejum. Então eu creio que depois desse, né, no próximo jejum, ali no primeiro semestre do ano que vem, se Deus quiser, se Deus permitir, vou conseguir fazer um jejum de 40 dias para ser ali o jejum primeiro, né? Meu primeiro jejum de 40 dias. Então esse que eu estou terminando hoje, inclusive, vou terminar mais tarde ali à noite. A gente tem um culto aqui na igreja, depois do culto vou tomar um caldinho ali, e aí eu vou até falar sobre isso, de como sair do jejum. Então hoje vou encerrar, vou terminar esse jejum. E, cara, é muito louco, porque toda vez que eu vou terminar um jejum, a experiência é a mesma. Não dá vontade de parar, não dá vontade de terminar. Eu sinto hoje que daria para ir até os 40 dias, né? Mas eu vou terminar aqui para seguir sistematicamente o meu planejamento para chegar nos 40, né? De ir gradativamente e tal. Então não vou quebrar o meu planejamento na emoção, né? Mas, assim, eu acho que se eu desse uma forçada, dava para ir até os 40 dias, e a vontade que dá é de permanecer, porque é incrível, hein? Esse lugar é sensacional. Eu não consigo, por mais que eu te fale, eu não consigo descrever a experiência, né? Eu acho que só experimentando, só você vindo e vendo você mesmo, né? Você experimentando você mesmo, para você saber. E aí é onde eu já entro também nessa questão: por que jejuar tantos dias, né? Eu entendi, sabe? Eu acho que nesse primeiro jejum de 30 dias foi onde eu entendi de fato que o jejum prolongado ele tem algo diferente, sabe? Ele tem algo especial. E aí eu tava até pensando, né, Senhor, como que eu construo, né, o meu argumento aqui para falar para a galera a importância do jejum prolongado? E aí Jesus só me lembrou dele, né? Ele falou: por que você acha que eu jejuei 40 dias? É porque, sei lá, por algum outro motivo que não seja a preciosidade do jejum prolongado? E aí eu comecei a pensar, cara, é verdade, sabe? Então, se Jesus jejuou 40 dias, é porque existe algo no jejum prolongado. Se o jejum prolongado não fosse melhor ou benéfico espiritualmente, eu não estou aqui ranqueando a espiritualidade, tá? Não me entenda errado. Quem faz jejum curto não é menos espiritual do que quem faz jejum prolongado. Eu estou falando de experiência mesmo, do que você vive, né? Acaba vivendo espiritualmente, que são coisas que acabam sendo um pouco diferentes, e é possível você viver as mesmas experiências em ambos os jejuns, tá? Eu não vou ranquear espiritualidade aqui, essa não é a minha intenção. Contudo, eu acho que o fato de Jesus ter jejuado 40 dias deve nos ensinar alguma coisa, né? Ele deve, pelo menos, apontar para nós que existe algo no jejum prolongado que é importante a gente tentar viver, né? Então, Jesus jejuou 40 dias, e ele jejuou 40 dias porque o jejum de 40 dias era necessário para ele.
Então, se Jesus fez, é porque era importante, era porque era necessário. Então, baseado nisso, e aí eu vivendo a minha própria experiência, eu entendi isso, sabe? Que existe algo no jejum prolongado que é surreal, que é único, na verdade. Eu não vou dizer que é melhor ou pior, mas que é único, que o jejum mais curto, ele não é a mesma experiência, obviamente, porque são jejuns diferentes. Então, eu te incentivo, cara, aqui nesse vídeo a fazer jejum prolongado. E como que eu faço, então, jejum prolongado? Vamos supor que você queira criar essa cultura para chegar num jejum mais longo. O básico funciona. Faz gradativamente, né? Faz um dia, faz 2 dias, faz 3 dias. De 3 dias você já tenta fazer 5, de 5 dias você faz 7, de 7 dias você consegue ali fazer 8, depois talvez até 10, depois já do 7 pular para o 10, como eu fiz, né, primeira vez. Eu lembro que eu comecei dessa forma, eu comecei fazendo ali 4 dias, não, foi 3 dias só, aí depois eu lembro que eu fiz 4 dias, aí 7 dias, dos 7 dias eu pulei para o 10, depois eu pulei para 13 dias, e aí de 13 dias eu dei um salto muito grande, que foi para 21 já, né? Aí foi onde eu comecei a fazer sempre 21 dias ali. E aí dos 21, olha só, eu fiz 3 jejuns de 21 dias, e agora no 4º jejum prolongado é que eu fiz 30 dias. Então hoje eu termino com 30 dias. Qual é a minha intenção? Agora que eu já tenho a experiência, né, do jejum, é depois desses 30 pular pro 10, para mais 10, né? Pular pro 40. Então, eu colocar mais 10 dias aí e fazer 40 dias ano que vem, se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus me fortalecer nisso. E aí, eu até queria contar uma experiência para vocês que é muito louca, que eu tenho vivido nesses jejuns prolongados, que é a experiência de sentir Deus me chamar para jejuar. Nos últimos 2 jejuns, tanto o outro de 21 quanto esse de 30, galera, eu senti nitidamente Deus me chamando para jejuar. Eu tava vivendo um momento difícil e, sabe, assim, aquele peso e tal, coisas da vida, né? E aí naquele momento ali eu senti Deus falar assim, tá na hora de você jejuar, tá na hora de você se separar, né? Num período de jejum longo, para que eu possa curar você. Você não tá bem, você tá passando essas coisas aí, coisas da vida, né? Todo mundo tem problema. E eu senti, cara, Deus me chamar, assim, sabe? Tá na hora. E nesse período de 30 dias, aí eu coloquei minha leitura bíblica em Eclesiastes, li Eclesiastes eu acho que mais de 4 vezes só durante esses 30 dias, meditando ali em cada versículo e tal, fazendo daqueles versículos minha meditação diária, e o Senhor foi falando comigo, e nesse processo, cara, o Senhor foi, sabe, gerando algo no meu espírito, assim, que eu não consigo nem explicar, coisas que se não fosse um jejum tão prolongado, talvez eu não viveria, né, em poucos dias, porque é um processo de mortificação da tua carne que é surreal. Quando você tá ali, cara, com 15 dias já sem comer, cara, é como se você não tivesse mais nada, sabe? É como se você não tivesse nenhuma fonte de alegria, nenhuma fonte de prazer. E isso é muito louco e é muito incrível, porque é nesse momento que você encontra em Deus um nível de prazer, na espiritualidade, um nível de prazer que normalmente, a gente não tá acostumado a viver, sabe? Então, lembrando que eu tô falando tudo isso baseado na minha experiência, tá? Então, para você pode ser diferente, mas eu digo que isso é algo particular do jejum prolongado. É incrível a experiência que você começa a viver com Deus, porque você não tem nada, você se sente sem nenhuma fonte de prazer. Porque a comida, ela é uma fonte de prazer muito forte na nossa vida e a gente só percebe quando a gente está sem comer. Então, nesse período, é uma das coisas que eu mais identifico, assim, é como se todo o meu espírito, todos os meus sentidos, eles se voltassem para Deus de tal forma que Deus se torna de fato a minha fonte de alimento. Ele se torna de fato a única fonte de prazer, né, e de alegria. E essa experiência ela é surreal, sabe? Assim, viver isso é surreal. E eu digo para você, cara, experimente jejuar. Não só curto, né? Se você não jejua, jejue curto. Se você não jejua, veja o outro vídeo sobre jejum para você entender por que jejuar e o quanto que Jesus espera e quer que a gente jejue. Mas se você já está fazendo jejuns curtos, experimenta ir aumentando, sabe? Acredite que depois dos 3 dias as coisas ficam mais fáceis, né? Porque teu corpo vai entrar na cetose e aí ele começa a se alimentar das tuas gorduras. Isso aqui é até um outro ponto, né? Como é possível fazer 40 dias de jejum? Só é possível por causa dessa coisinha chamada cetose. Teu corpo, ele tem
reservas de gordura, fonte de gordura, todo o corpo tem, até os corpos mais magros, eles têm essa fonte de gordura suficiente para fazer um jejum de 40 dias. E aí o teu corpo ele começa a comer essas gorduras, a se alimentar dessa gordura que você já tem. E aí ele vai se alimentando devagar e você não vai sentir fome nesse período, você só vai sentir fraqueza, talvez uma tontura, mas você não vai mais ter aquela fome desesperadora que parece que você vai morrer, né? Nos 3 primeiros dias isso acontece normalmente. Então, depois disso, as coisas ficam muito mais fáceis no sentido de fome, né? Mas num sentido geral, não é tão fácil assim. Obviamente, não vou também dizer para você que é fácil fazer 30 dias de jejum, porque não, requer também muita força de vontade, muita determinação, muita fome de Deus, né? Requer muito essas coisas, porque o teu corpo ele entra num estado primitivo. Qualquer coisa é muito atrativa para você, né? Porque o corpo ele vive da alimentação. Então você começa a olhar para comidas às vezes de um jeito meio primitivo, assim, cara, eu preciso comer isso. Mas é só vontade mesmo, é um desespero mental e aí você tem que ter uma força mental mais forte, fome por Deus para permanecer. Então não é fácil não, mas depois dos 3 dias eu diria que fica bem mais fácil no quesito fome, né? Nesse quesito dor de cabeça e desespero e tal, fica assim realmente mais fácil. Então meu incentivo para você nesse final de jejum aqui é que você faça, né? Que você viva a experiência. Se você tem dúvidas sobre qualquer coisa, é só mandar um direct para mim no Instagram que a gente vai conversando sobre isso. Porque eu acredito, na verdade, que Deus está levantando no Brasil uma geração que vai jejuar como nunca antes. Uma galera que não vai ser só do barulho, que não vai ser só da adoração e glória a Deus por tudo isso, mas é uma galera também que vai ser uma galera de jejum e de lugar secreto de uma forma muito intensa. Então esse é um dos motivos para eu falar tanto, né, sobre o jejum. Se você me perguntar por que eu falo sobre os meus jejuns, eu tenho 2 motivos principais, que é ensinar e inspirar. Ensinar e inspirar as outras pessoas a fazerem também, porque pouco se fala, então pouco se sabe. E aí eu quero só, para o vídeo não ficar muito longo aqui, terminar falando sobre partes técnicas, né, do jejum. Obviamente, para entrar você tem que comer mais leve para entrar, mas para sair é mais cuidadoso ainda. Então eu vou estar tomando, hoje à noite eu vou tomar um caldo com batata, e aí eu vou amassar essa batata com cenoura ali e fazer tipo uma pastinha, né? E aí vou tomar esse caldo aí e talvez faça isso amanhã também e talvez na janta de amanhã também. E aí quando eu for comer alguma coisa para mastigar, eu vou comer uma salada, uma banana. São coisas que são digeridas muito rápidas, né? Muito rapidamente. E na salada também, no caso de precisar de fibras, né? Porque é muito importante tudo isso. Deixa eu ver aqui. São isso, no geral, são coisas bem leves, sabe? Frutas, salada, depois só amanhã, né? Mas eu acho que minhas primeiras 2 refeições vão ser caldo com batata e cenoura amassado. É isso aí que eu vou fazer para botar o estômago para funcionar. E pelo menos aí até sábado, até domingo, eu vou estar comendo muito leve mesmo, só esses caldinhos, essas verduras, essas coisas aí. Bora continuar aqui, chegou gente aqui na igreja, bora continuar nosso vídeo. Então é isso, eu vou estar comendo essas coisas aí enquanto termino, né, agora, comendo bem mais leve. Mas galera, tem muito a se dizer, tem coisas que eu pensei em falar nesse vídeo que eu não vou falar para não ficar muito longo, né, a respeito de partes técnicas, a respeito de algumas coisas aí que eu ouvi durante o jejum, porque é interessante, né, às vezes a gente jejuando prolongado, a gente ouve algumas coisas um pouco desnecessárias, né, de algumas pessoas e tal, mas eu também não vou transformar um vídeo desse em um vídeo de resposta de nada, né? Então, se você tiver curiosidade, sente numa mesa comigo, me pergunte em qualquer momento, eu te falo sobre essas coisas aí. Mas galera, eu quero terminar esse vídeo com esse incentivo. Faça jejum prolongado. Vai mudar a tua vida. Eu digo isso com muita força, sabe? O jejum prolongado, ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida espiritual. Ele me fez viver coisas que eu nunca vivi. Eu nasci na igreja, né? Eu cresci na igreja. Eu me entreguei minha vida para Jesus no Paz Kids da nossa igreja, que é o ministério de crianças, né? Da igreja.
ainda lá numa época que nem existia esses nomes assim em inglês e tal, era só a salinha das crianças mesmo. E eu lembro da professora lá contando a história de Jesus, e eu tomei a decisão de entregar minha vida para Jesus, e eu sustento essa decisão até hoje. Então eu tenho uma vida de igreja, mas eu não vivi em toda essa minha vida de igreja, de vida com Deus, o que eu vivi nos últimos 2 anos fazendo jejuns prolongados. Sinceramente, eu falo isso com muita clareza, sem medo. O jejum prolongado, ele mudou a minha vida, ele mudou a forma que eu vivo a minha vida espiritual, ele mudou a forma que eu leio a minha Bíblia, ele mudou a forma, cara, de tudo, assim, ele mudou tudo, ele mudou a minha cabeça, ele mudou como eu vejo as coisas, o que eu penso. Cara, sinceramente, eu não consigo te explicar em palavras o que o jejum prolongado fez na minha vida, sabe? O efeito de tudo isso. E por isso eu falo tanto, e eu vou carregar essa mensagem de jejum até o fim da minha vida. Vou fazer jejuns até o fim da minha vida. Então eu deixo esse incentivo para você aqui. Cara, faça, experimente. Se você não experimentou ainda, você não sabe o que você está perdendo, experimente fazer isso. Eu tenho certeza que Deus vai te avivar. Tem até uma frase que eu costumo dizer, né? Todas as vezes que Deus ele quer te avivar, ele vai te quebrar primeiro. E pensa numa forma de ser quebrado jejuando de forma prolongada. Cara, você vai ficar quebrado em todos os sentidos, mas é impressionante que enquanto o teu corpo ele está moído, enquanto o teu corpo ele está quebrado, exausto pela fome de comida, ao mesmo tempo a tua fome por Deus ela vai aumentando de uma forma extraordinária que é simplesmente surreal. Sabe? Então, viva essa experiência, cara. Viva essa experiência. E todas as vezes, guarda essa frase, todas as vezes que Deus quer te avivar, Ele vai te quebrar. Se Deus está te quebrando, é porque provavelmente Ele vai te avivar. Provavelmente Ele está te reconstruindo, Ele está te fazendo alguém melhor para o exercício do plano do Senhor. Né? E uma das maiores formas de ser quebrado por Deus, uma das maiores formas talvez de acelerar esse processo, né? No sentido de você estar numa estufa espiritual onde você vai amadurecer de forma ainda mais intensa, jejuando de forma prolongada. Então eu deixo aqui meu incentivo, jejum prolongado. Qualquer dúvida, partes técnicas, qualquer dúvida sobre jejum, não fique com vergonha, me manda um direct no Instagram que a gente conversa. Eu tenho o maior prazer de trocar ideia com a galera a respeito de jejum. Se você está fazendo teus jejuns e quer me contar suas experiências, manda lá um textinho lá no direct também sobre as tuas experiências. Eu posso repostar talvez nos meus stories lá e incentivar a galera a jejuar. Até aqui, só como testemunho para vocês, nós estamos levantando no Brasil, em vários lugares, várias pessoas que estão jejuando junto comigo aqui, e eu me sinto muito feliz com isso. Inclusive, deixo até meu agradecimento em vídeo para vocês aqui, por vocês estarem ouvindo a voz de Deus. Não é ouvindo a voz do Henrique, não, mas é ouvindo a voz de Deus, entendendo o que Deus está movendo nesse tempo. Eu vejo várias pessoas em várias partes diferentes do Brasil que estão jejuando também de forma prolongada junto comigo, e eu me sinto muito feliz, eu me sinto fazendo parte de um exército que o Senhor está levantando para jejuar intensamente e ir mais fundo no Espírito. Então, se você quiser fazer parte, né, desse movimento silencioso, esse movimento de jejum e oração que Deus está levantando no Brasil, cara, começa a fazer, começa indo devagar, vamos trocar ideia e vamos gerar aí esse movimento de pessoas que jejuam intensamente. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!